Eu queria agradecer imensamente ao Tuca, que aceitou o primeiro momento que eu fiz o convite, que já era um desejo antigo de tê-lo aqui, porque eu sou uma admiradora, enfim, eu me interesso em pesquisar alguns processos e algumas inclinações na fotografia, e eu acho que o Tuca tem, e a gente discutiu muito isso, inclusive para saber qual seria o eixo, o encaminhamento da palestra, da fala do Tuca. E foi uma delícia conversar com ele, porque, na verdade, não é só a fotografia que nos interessa, né? É o processo e como ele caminha, no caso do Tuca, para uma decantação da paisagem. E que eu não gosto de dizer que seja uma paisagem urbana somente, propriamente, né? Na verdade, é uma decantação de uma reflexão sobre a construção de como a paisagem se coloca. Parece ser um pouco complicado, mas certamente na fala do Tuca isso vai ficar mais orgânico e mais expressivo. E eu queria agradecer ao João, porque quando eu pensei no Tuca, eu achei que uma interlocução produtiva seria trazer um outro artista, e um artista que tivesse digamos que, uma inquietação tanto quanto, né, na potência do Tuca. E esse seria o João, que também eu agradeço, porque ele foi muito amável, e eu acho que será uma bela mesa. Agradeço a todos e obrigada. Bom, gente, boa noite. Eu sou o João Castilho. A gente tem aqui hoje como convidado o Tuca Vieira, que é um fotógrafo e um amigo. A gente se conhece já há bastante tempo. A gente troca muita ideia, a gente conversa muito, a gente acompanha o trabalho um do outro. Então, fiquei feliz demais também com o convite. Aliás, esse ano foi muito bom trabalhar no festival, porque eu trabalhei com o Daniel Kfouri, com o Tuca Vieira, que são dois amigos de longa data. E aí foi bom também para poder, na preparação que a gente fez para essa fala aqui, a gente sentou e conversou, e é sempre bom a gente ver um pouco mais detidamente o trabalho do outro, estudar um pouco, que a gente sempre descobre coisas novas, novas leituras, novos vieses. E o trabalho do Tuca está num momento grande, assim, num momento intenso. E foi muito bom, então, descobrir isso, rever as coisas que eu já conhecia e ver as coisas que ele está produzindo atualmente e que ele vai mostrar aqui para a gente. O Tuca é um fotógrafo que tem já uma estrada não tão longa, né, Tuca, para não te chamar de velho, mas já participou de exposições importantes aqui no Brasil, fora do Brasil, no Foto Espanha, Geração 00, na Bienal de Arquitetura. Já fez exposições individuais na 1500 Gallery, em Nova York, na Funarte, em São Paulo. Então, um cara que tem estrada, né? Então, eu vou passar a palavra para ele aqui. A gente resolveu fazer uma mesa em que eu vou fazer as intervenções durante a fala dele. Ele preferiu sim, eu também. Então, vou dar umas interrompidas nele aqui durante a fala, e depois, no final, a gente também vai abrir para as perguntas, se tiver alguma. E eu também vou fazer mais algumas no final. Então é isso aí, Tuca. Vamos lá. Obrigado, João. Alô, alô? Tá rolando aqui? Tá, né? Boa noite, pessoal. Obrigado, Georgia. Obrigado, Alexandre, Belém. Obrigado, Eugênio. E obrigado, João. Não é sempre que a gente pode contar com
auxílio luxuoso como esse do João. É uma alegria enorme estar aqui ao lado dele, junto com vocês. Para mim, estar aqui em Minas Gerais, em Tiradentes, tem um significado especial, porque eu morei alguns anos aqui, uns anos determinantes da minha vida adolescente. Então, estar em Minas, para mim, é um pouco voltar a Minas, ou eu perco um pouco essa noção, né? Então, eu nunca sei se eu estou indo ou voltando, mas é um lugar onde eu me reconheço, então, onde eu gosto de estar sempre. E um pouco dessa ideia de movimento e percurso, eu acho que é o que eu quero propor a vocês aqui. Eu proponho a vocês uma espécie de percurso dentro do meu trabalho que parte de um objeto que, para mim, sempre foi muito importante, que são os mapas, os atlas, as enciclopédias. Eu sempre colecionei mapas até hoje, e esses livros enciclopédicos, principalmente porque na casa do meu pai sempre teve uma biblioteca muito bacana com esses objetos, esses livros, né? E desde criança eu tinha um pouco a ideia de que o conhecimento do mundo estava ali, né? Nesses livros e tal. Como se fosse uma espécie de biblioteca de Babel, não é? Que é essa biblioteca descrita por Jorge Luiz Borges, que contém todos os livros do mundo, mas, ao mesmo tempo, é uma biblioteca finita, o que nos dá sempre uma sensação de deslumbramento, mas também de conforto. Embora a gente nunca consiga percorrê-la toda, o fato dela terminar em algum momento conduz a gente para dentro dela. Então, meu pai tinha isso, assim, álbuns de figurinha, todas essas coisas colecionáveis, assim, faz parte do meu imaginário, né? Entre esses objetos, um dos que eu mais gostava era o Gran Atlas Aguilar. O Gran Atlas Aguilar é um atlas espanhol, publicado em 69, que procurou ser justamente o atlas que se contrapunha aos atlas publicados nos Estados Unidos e na Europa, né? Ele tem esses três, e na Europa Central, ele tem esses 3 volumes. O primeiro é a Europa, o segundo é o resto do mundo, e o terceiro nada mais é do que uma lista dos lugares e topônimos que constam numa espécie de índice, não é? Então, não deixa de ser também uma visão extremamente eurocêntrica do mundo, né? Então, o mapa sempre foi, para mim, um dos objetos mais fascinantes que tem, em termos de descrição do mundo, o poder que ele tem de incentivar a nossa imaginação, e a própria beleza gráfica deles, não é? Esse, especialmente, é super bonito. Mas, enfim, né, a gente está no festival de fotografia, né? Há uma série de semelhanças interessantíssimas entre os mapas e a fotografia. Não é? Quer dizer, a princípio, são 2 objetos de descrição do mundo, 2 objetos visuais de descrição do mundo. Eu acho que é a primeira delas, né, a mais simples de todas, mas outras também são muito interessantes. São 2 representações do mundo que se pretendem realmente descritivas ou objetivas do mundo, né? Os mapas tem esse ponto de vista, digamos assim, quase divino, não é? De cima, que tenta mostrar a Terra tal qual ela é, mas ele também é determinado por uma série de escolhas das pessoas que desenham esses mapas, assim como a fotografia. O mapa, como a fotografia, é muito importante o que ele inclui dentro dele, mas é muito importante o que ele deixa de fora também, tal qual a fotografia. O mapa
tem o poder de nos transportar para lugares que a gente jamais vai conhecer. A gente é capaz de viajar através deles, assim como nas fotografias. Ele tenta transformar uma realidade que é dinâmica, tridimensional, cheia de volumes, numa representação gráfica e bidimensional. E além, claro, de um uso mais recente dos mapas como instrumento das fotografias de satélite, não é, que são realmente um instrumento de manufatura dos mapas, né? Então, eu encontro eles assim uma série de semelhanças super bonitas, mas sobretudo no campo da imaginação. Eu acho que essas representações gráficas sempre me transportaram para lugares assim. Esse, por exemplo, é o terceiro volume do Atlas, que é justamente essa lista de nomes, né, que, claro, aparentemente é o mais desinteressante dos volumes, mas, para mim, é realmente a coisa mais linda que tem, apenas ficar viajando no que esses nomes sugerem e podem aguçar a nossa imaginação. Imaginem, né, páginas e páginas desses lugares que existem em algum lugar, ou será que existem, não é? Então, claro, isso não é nenhuma novidade, isso tudo, né? Vários artistas já usaram o mapa como matéria-prima da sua própria obra, né? ou principalmente como inspiração da obra, né? Claro que vocês devem conhecer um conto do Jorge Luiz Borges, né, em que ele fala de um reino onde a ciência da cartografia se tornou tão perfeita, tão avançada, que os mapas passaram a ter escala de 1 para 1, coincidindo com o próprio território. Esse universo sempre me interessou muitíssimo. Tuca, diga. Eu queria que você falasse um pouquinho também, porque o Tuca tem uma questão na vida dele que a gente não encontra muito na carreira de fotógrafos, de artistas. O Tuca, a graduação dele é em letras, né? A gente costuma ver muito fotógrafo que vem do jornalismo, muito fotógrafo que vem das belas artes, da arquitetura. E você é formado em letras na USP. Eu queria saber como é que isso te impactou, como é que isso aparece, como é que isso volta no seu trabalho, né? É claro que isso tem uma influência grande, pesada, né? Você acabou de citar o Borges e tal, e também especificamente nessa questão dos mapas que você está trabalhando agora e tal, como é que entra tem um romance que o Tuca leu e eu li, um romance recente de um escritor francês chamado Michel Houellebecq, que se chama A Carta, o Mapa e o Território. Como é que esse livro te impactou? Como é que esse livro aparece nessas suas reflexões de agora? Eu queria que você falasse um pouco disso. Eu fui estudar letras, claramente, para ser um fotógrafo, para tentar ser um fotógrafo melhor do que eu seria se eu não tivesse feito isso. Isso talvez é sempre delicado, essa ideia de conselhos, né? Enfim, para quem está começando fotografia, mas eu acho que o principal deles é não estude fotografia. Procure estudar as coisas em volta, as suas paixões, o que está em volta disso. Procure um ponto de vista para você poder enxergar a fotografia de uma certa distância. Isso pode ser a literatura, pode ser a arquitetura, pode ser, né, a economia. Quer dizer, grandes fotógrafos têm outra formação, né? Eu escolhi o universo da literatura porque ele é cheio de imagens também. Eu acho que as imagens que a gente forma na nossa cabeça ao ler um livro, um poema, uma peça de teatro, é de uma riqueza absoluta. Eu recomendo a todo mundo ler peça de teatro, porque quando a gente lê o texto, a gente pode ser o diretor, o ator, o figurinista, o cenógrafo. Isso, para mim, é matéria-prima muito rica. Assim como os atlas. Quer dizer, está tudo dentro de um universo.
calhou de eu me expressar através da fotografia, assim, mas, para mim, cada vez mais essas coisas se convergem, né? O Houellebecq trabalha com a ideia de, que eu acho que é muito, que é a ideia mais interessante do livro dele, é a ideia da substituição da experiência, né? O autor chega num tal ponto de desenvolvimento em que o mapa substitui o território. Você não é preciso mais ir ao encontro do mundo, basta chegar no mapa. Quer dizer, ele leva isso a uma potência enorme, ligado ao nosso mundo contemporâneo, que nos vende a ilusão de que não precisamos mais ir ao encontro de nada, tudo está ao nosso alcance, do computador e tal. Então, embora eu goste de viajar na imaginação, através dos mapas, eu não me contento com isso. Eu quero ir a esses lugares, eu quero fotografar. Por isso é um instrumento poderoso para mim, a fotografia, né? De descoberta desses lugares, transformação dessas imagens da imaginação em algo concreto, talvez, né? Este é o mapa da Associação de Albergues da Juventude de 89, e que eu levei comigo numa viagem quando eu tinha 16 anos, que eu fiz uma viagem sozinho. Hoje em dia isso parece um pouco mais simples, né? Mas para um moleque de 16 anos fazer essa viagem foi muito transformadora na minha vida. Eu acho que a própria fotografia surgiu na tentativa de transmitir a experiência dessa viagem para as pessoas que tinham ficado aqui. Meus parentes que jamais tinham tido a oportunidade de fazer essa viagem. Eu fiquei deslumbrado com aquilo, não é? Naturalmente, os países da Europa Central, ali, fiz tudo de trem, e era um moleque de 16 anos realmente descobrindo as coisas, né? Mas eu mostro isso para vocês porque eu levei esse mapa comigo, e a cada cidade que eu ia, a primeira coisa que eu fazia era pegar a caneta e traçar esse percurso. E eu acho incrível, parece que há um desenho ali que foi feito aos poucos, inconscientemente ou não, uma espécie de bicho geográfico, não é, do mapa da Europa. Então, significa muito para mim o fato de ir por um lado e voltar pelo outro, não repetir um caminho, realmente a viagem não só como um destino, mas como um percurso. Foi muito revelador, foi muito importante na minha vida essa viagem, né? Isso está fora de... Nessa viagem, bom, enfim, essa é uma foto que eu fiz nessa viagem, que não é uma foto assim, absolutamente, assim. Ela se tornou excepcional com o tempo, né? Eu gosto muito dela. Eu acho, ela ganhou com o tempo, foi envelhecendo, mas eu mostro a vocês porque eu acho que ali tem a gênese de alguém querendo olhar a cidade, procurando um ponto de vista, qualquer que seja, e, sobretudo, tentando partilhar essa experiência, né, com as pessoas que estavam lá. Então, viajar sozinho tem isso, né, de você... O olhar fica mais aguçado para fotografar o outro, né? Esse é um outro mapa de uma viagem posterior a essa, na Índia, mas que também tem esse mesmo percurso, essa mesma preocupação, não é? Quer dizer, percorrer um espaço e fotografar à medida do possível, né? Então, esse também é um trabalho muito jovem, ainda assim, descobrindo a fotografia, experimentando certos modelos fotográficos importantes da história da fotografia, né? A gente precisa um pouco... a gente precisa um pouco derrubar os nossos mestres assim aos poucos, né? Então, quando a gente gosta muito de um fotógrafo, como essa escola de fotografia do 35 milímetros, né? É importante tentar esgotar essa experiência, assim, tentar entender como se faz e pular para outra. Eu sempre fiz isso, pelo menos, né? Então, é uma viagem muito inspirada nesse... Quer dizer, eu devia ter 20 anos, né? Imagina você... Foram 6 meses de viagem na Índia, mochileiro e tal. Então, era mais um desses lugares que só existiam no mapa e que eram impossíveis de ir. Não é? Você é louco, vai à Índia de trem, não é? 10 mil quilômetros. Um pouco ir de encontro a esses lugares que me atiçavam a imaginação. Também nesse espírito, eu fui a Minsk,
capital da Bielorrússia, que constava no Atlas Aguilar, essa aqui está fora de ordem, dessa forma, e esses nomes, né, quase sexy, né, Minsk, dá vontade de ouvir sussurrado, assim. E quando você pega o mapa da Europa, parece que tem uma espécie de ponto cego ali, né? Você tem a Polônia, a Alemanha, a Rússia, todos os lugares que nos despertam alguma imagem. E aí, no meio disso tudo, tinha a Bielorrússia. Mas o que diabo tem na Bielorrússia? Que lugar é esse que parece não ter nada, não acontece nada, não tem nenhuma notícia? E então, eu vou lá para ver. Claro, eu me despertava, claro, depois eu fui estudar um pouco, assim, mas é sobretudo ir de encontro ao desconhecido, nesse caso, né? Então, o alfabeto, e eu fotografo todos os mapas que eu vejo, assim, muitos, toda vez que eu vejo eu fotografo mapas na rua, mapas do guia, previsões do tempo. Você vê que fez 16 graus abaixo de zero em Minsk em dezembro de 2013. E esse é como é que é? Não, eu não posso esquecer desse nome, porque é extraordinário. É o Museu Bielorrusso da Grande Guerra Patriótica. É como eles, enfim, a Bielorrússia é um país que foi praticamente destruído na Segunda Guerra Mundial, que eu acho que contribui para esse apagamento do país, não é? Parece, não é à toa que existe a expressão, como é que se diz assim, foi tirado do mapa. Há uma expressão, como é? Varrido do mapa, não é? Quer dizer, a Bielorrússia foi um país varrido do mapa, literalmente, né? Isso tudo desperta muito a minha curiosidade. Enfim, esse é um museu que fala um pouco disso. E, enfim, essas são algumas fotografias que eu fiz lá, eu passei poucos dias, né? Alguém já foi à Bielorrússia? Não? Vocês já viram fotos da Bielorrússia? A coisa que eu fico mais feliz é alguém ver pela primeira vez fotos de algum lugar. Eu acho uma coisa extraordinária, né, que a gente possa ainda... quer dizer, é como se fosse eu me sentia na Bielorrússia como um sertanista que vai à selva amazônica fazer contato com alguma tribo absolutamente desconhecida, né? Eu dizia que era do Brasil, as pessoas simplesmente não acreditavam. Assim, o que você está fazendo aqui? Mas, enfim, tem a sua beleza, né? Uma cidade que foi reconstruída depois, era inverno, né? Tudo isso contribui para... Mas o que fica para mim dessa viagem, que eu adorei ter feito, Minsk e a Bielorrússia eram lugares da minha imaginação e que eu vou lá um pouco para pôr no mapa, digamos assim, ou comprovar e tal. E a verdade é que, mesmo depois de ir, mesmo depois de ter as fotos, ainda continua sendo. Enfim, é um país, enfim, é uma ex-república soviética, né, que foi hoje um país independente, é uma semiditadura, assim, é um país difícil de chegar, o visto é chato e tal. Isso tudo é interessante, né? Quer dizer, quando a gente pensa que tudo já foi feito, fotografado, não há uma mentira do que essa, né? Então, claro, não precisa ir para a Bielorrússia, mas é legal, né? São lugares assim absolutamente extraordinários, assim. Essa é a Faculdade de Engenharia, a Biblioteca Nacional. É um pouco um país inventado. Eram...
Eu também passei uma temporada em Berlim, em 2009. Eu fui para lá depois da minha experiência como fotojornalista. Eu trabalhei 10 anos como fotojornalista e um pouco cansado enfim, da experiência do jornal, de tudo aquilo que tem de bom e de ruim e tal, mas um pouco cansado de obedecer uma demanda, não é? Um pouco cansado de ter chefe, talvez. Eu fui a Berlim e foi meu primeiro trabalho assim um pouco mais sistemático. É um trabalho de noturnas. Tuca, tem essas viagens que você faz, Minsk, Berlim, tem um certo grau de aleatoriedade, assim, o nome te agrada, o lugar mais ou menos te agrada, mas depois tem uma parte de estudo, de pesquisa preparatória que você gosta de fazer, que você faz de uma forma profunda, né? De mapeamento, de o que vê naquele lugar, já que eu vou para lá, né? Queria que você falasse um pouco como é que isso se dá, se é tudo mais ou menos planejado, ou se ainda tem muito espaço para o acaso na sua fotografia. Berlim é uma cidade que você conhece bem, né? E você mais ou menos sabia o que fotografar lá. Mas tem uma parte também que não, né? Que acontece, né? Como é que é isso? Queria que você falasse um pouco disso. Esses trabalhos eles têm uma motivação poética, digamos assim. São lugares que me atraem pelo potencial para contar uma história que eles têm. A beleza dos mapas é um pouco essa. Ele é, ao mesmo tempo, um instrumento prático e poético, né? Essas viagens, mais uma vez que eu determino esse objetivo, eu faço uma pesquisa. Não é nada, quer dizer, também não caio lá de paraquedas e saio atirando. Muito pelo contrário, né? Eu faço pesquisas, às vezes, exaustivas no Google, por exemplo. Eu uso ferramentas de Google Earth e tal, vou marcando com pins os lugares. Toda vez que eu vejo uma foto de um lugar bacana, eu pergunto onde é, vou marcando. Tem um método para isso. Porque, uma vez que você vai para lá produzir, em Berlim, não sei o quê, são lugares distantes, é caro. Você precisa otimizar o seu tempo, né? Quer dizer, a pesquisa toda, inclusive, é feita antes. Quando eu vou no lugar, é para produzir puramente, não dá para ficar lá tomando café, assim, entendeu? Então, não dá para perder muito tempo. Então, Berlim, quando eu cheguei lá, eu tinha uma série de locações mesmo, assim, como uma pesquisa de locações. Comprei uma bicicleta, que era o veículo mais eficiente para fazer o que eu queria fazer. A bicicleta é um instrumento sensacional, depende da cidade, porque ele é mais rápido do que andar a pé, então você percorre muito mais e você pode parar a qualquer momento. Então, é questão de método também. Minsk, por exemplo, é um trabalho todo feito em iPhone, esse aqui, em câmera de celular. Porque eu tinha muito pouco tempo e queria fotografar muito. Queria fotografar tudo que eu pudesse encontrar. Então, era o instrumento mais adequado. Então, tem método. Assim, como todo trabalho tem. Então, o método implica também uma falta de acaso, né? Ele é simplesmente uma estratégia. Assim, Esse trabalho, então, procurava... é noturno, né? Quer dizer, também não me interessa muito a cidade, descrever uma cidade, né? Me interessa um pouco o que ela significa para mim, sobretudo. É um pouco pretensioso a gente querer, vou fazer um trabalho sobre Berlim. Eu não tenho como fazer isso, por mais que eu estude a complexidade da cidade, mas ninguém pode me impedir de fazer um trabalho sobre, digamos assim, a minha experiência dessa cidade, né? Então, elas são noturnas um pouco por isso também, para criar um distanciamento da descrição da cidade.
E, enfim, tem esses formatos rígidos, todos os meus trabalhos têm um pouco isso, né? Eu acho isso libertador, na verdade. Uma vez que eu determino um formato, um método, enfim, uma aproximação, eu me liberto dessa parte formal e posso me dedicar justamente a penetrar no poder das próprias imagens. No caso de Berlim também se desenvolveu uma técnica de fotografar visando ter um arquivo de altíssima qualidade ou de altíssima resolução. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque depois você também radicaliza isso, né, em trabalhos posteriores, né? Como é que isso surgiu? Por quê? Esse trabalho é feito com uma fusão de imagens. São sempre duas imagens, né, usando, enfim, tem uma técnica para isso que eu venho desenvolvendo já há muito tempo, que eu posso descrever, mas não é isso que é importante, eu acho. Eu acho que o importante é o que o trabalho exige, sabe? O equipamento, a técnica, para mim é fundamental que seja que o trabalho peça aquele tipo de equipamento, de técnica, que seja. E, para isso, eu gosto também do universo digital, essa coisa, para mim, é muito simples, assim, nesse sentido de estar ali ao meu serviço mesmo. Então, eu comecei a usar a fusão de imagem para criar arquivos grandes, né, ter uma qualidade, aproveitar melhor a qualidade das lentes, para criar um estranhamento também. E cada trabalho tem uma técnica diferente. Por isso que cada trabalho meu tem uma técnica que é predeterminada, inclusive. No caso aqui, é uma fusão muito simples. Quer dizer, a cidade de Berlim me inspira, sobretudo, é uma espécie de imaginário coletivo, eu acho, do século XX, né? A cidade, você pode ler a cidade através dos edifícios e dos lugares, como se eles falassem, como se eles contassem uma história, né? Então, o partido assim arquitetônico mesmo, é porque eu sempre senti que era uma cidade enfim, que tem isso. E, às vezes, me perguntam por que não tem pessoas nas fotos. Eu acho, não sei se alguém... É uma pergunta muito repetida que me fazem, né? Assim, e antes que alguém faça... eu acho que os lugares falam muito das pessoas, né? O que a gente faz, o que a gente constrói. A cidade, para mim, é a maior criação humana. Não é? Tá ali estão todos os dramas e a projeção da nossa desejo, do nosso fracasso. Eu sinto isso nos prédios e nos espaços. Então, nesse momento, é como se as pessoas, às vezes, até atrapalham, né, as fotos. Aí esse era uma pesquisa simples ali, ia fazendo e tal, mas o mapa ali como instrumento prático mesmo, né? Andava com um troço no bolso e tal. Então, são todos os lugares que eu fotografei na cidade. Essa é a montagem da exposição na Galeria Fauna, em São Paulo. Assim como os trabalhos, eu acho que têm uma motivação diferente, eles têm também um destino diferente, né? Esse, claramente, ele se realiza completamente em formato grande, numa galeria, bem iluminado, né? Diferente de material jornalístico, por exemplo. Então, quando eu escolho o formato lá atrás, já estou, né, pensando aonde ele vai, enfim, onde você vai extrair o maior potencial dele, né? De que forma, né? Eu acho que, nesse caso, é na galeria mesmo. Uma exposição bonita, a gente recriou ali um pouco, tentamos recriar um pouco o ambiente noturno da cidade. Então. Eu vou mostrar mais um. É isso. Esse
o trabalho que eu fiz para a Bienal de Arquitetura de São Paulo, a convite da Bienal e do Instituto Moreira Salles. Fiz uma viagem com o pessoal da Bienal para Pernambuco e Pará, a convite deles. Quer dizer, realmente isso não é a minha pesquisa, né, mas eu fui chamado para acompanhá-los, mas uma série de semelhanças com o meu trabalho. Essa pesquisa tinha um substrato, digamos assim, econômico e político, quer dizer, são os lugares do Brasil que mais se desenvolveram e mais impactados pelos últimos 10 ou 12 anos, portanto, coincidindo com anos Lula, esse crescimento econômico que a gente viu. Então, a ideia era ir para lá, ver de que forma se deu o desenvolvimento desses lugares, com alguns eixos. Realmente, a pesquisa era super interessante. Assim. Então, grandes obras de infraestrutura, no caso, transposição do Rio São Francisco, Porto de Suape, Mira de Carajás, coisas assim, crescimento de cidades médias e consumo, nova classe média, consumo. Quer dizer, coisas técnicas e tal, um pouco mais técnicas. Então, eu propus fazer um trabalho sobre o impacto disso na paisagem, né? Esse é o programa Minha Casa Minha Vida. Eu não consigo deixar de olhar para essa foto e imaginar alguém chegando bêbado em casa, de noite. Esse é Salgueiro, em Pernambuco, quer dizer, onde antes estavam os jegues, não é? Agora estão as motos. Quer dizer, é muito impactante o que aconteceu nesses lugares. E a coisa mais importante dessa viagem para mim é realmente a lição mais básica de todos. Assim, é preciso ver com os próprios olhos. Não basta a gente ler o jornal e ficar satisfeito com as informações que nos chegam. Assim, viajar e ver isso presencialmente é insubstituível. Eu fiquei um pouco assistindo às manifestações que teve agora, e mesmo as de junho de 2013, eu sempre senti uma espécie de vazio de pauta das pessoas. Parece que a motivação para ir para a rua, mas um pouco sem saber por quê, ou saber o que reivindicar. Eu atribuo isso um pouco a uma falta de experiência. A gente fica no computador, o mundo vai chegando todo ali para a gente, e é preciso um pouco, basicamente, viajar. Assim, e nisso a fotografia é um instrumento absolutamente sensacional, né? Porque quando a gente está com a câmera na mão, o olhar fica muito aguçado, fica muito esperto, e vai... eu acho que cria uma massa crítica assim, mais interessante. Não é um programa habitacional como esse, por exemplo, há 1000 críticas possíveis de se fazer, né? Assim, é uniformizador, né? É uma coisa contra a individualidade das pessoas, né? Mas é preciso ver também que as pessoas tiveram oportunidade, não é, pela primeira vez. Então, é muito complexo esses dados, e eu procurei fazer nesse trabalho uma visão assim um pouco ideológica, digamos assim, desses lugares, né, que a gente sempre olha com muito... Quando eu vejo as pessoas gritando assim, vai para Cuba, e outro fala assim, vai para Miami, eu digo, vá ao Brasil, vá ao Nordeste. Eu acho que a gente ganharia muito em crítica com isso, né? Esse é o Porto de Suape. Isso são as periferias da cidade hoje, né? A gente está exportando
um pouco o que há de pior assim, das grandes cidades está sendo exportado para as cidades médias e pequenas do Brasil. Poluição, consumo, um impacto muito grande, realmente, né? O Nordeste do Luiz Gonzaga, assim, realmente está deixando de existir completamente. Isso é Salgueiro, Pernambuco. Eu fiquei hospedado nesse hotel, beira de estrada, assim. Eu acredito demais assim na fotografia como instrumento de conhecimento e transformação. Isso historicamente sempre teve assim, associado a uma fotografia de denúncia, não é? De você fotografar os lugares que realmente estão atingidos, que precisam ser transformados, não é? Mas eu acredito que, mais ainda, a fotografia ela é transformadora pelo poder pelo poder de conhecimento que ela traz, no sentido de que ela aguça o nosso olhar, ela nos deixa mais como dizem os americanos, mais sharp, mais afiados para o que está na nossa frente. Então, isso é muito poderoso da fotografia. Essa viagem me fez concluir isso, sem dúvida nenhuma. A gente vive uma crise muito grande de experiência no mundo, né? Estamos substituindo a informação pela experiência. Isso é uma característica do mundo contemporâneo mesmo. Essa é a mina de Carajás. Quer dizer, o minério, né, extraído, bruto, e levado assim, a toneladas e toneladas, é levado para exportação. É a mina de Carajás, né, é uma mina de minério de ferro do mundo. É a riqueza do Brasil, assim, um pouco sendo escoada, né? Vou mostrar rapidamente mais um trabalho que eu fiz no edifício Copan. Sobre ainda o Viagem ao Brasil, no texto que o Guilherme Wisnik escreveu sobre o trabalho, no final do texto ele fala: resta saber se esse crescimento recente trouxe desenvolvimento real, promovendo melhor justiça social e educação para além do consumismo, ou se reatualiza os velhos contrastes brasileiros na forma de um inesperado crescimento do espetáculo. Eu queria escutar um pouco, desenvolver um pouco mais essa ideia que você começou a desenvolver, o que você acha, como é que você vê isso, que você foi ver essa questão toda de perto e tal, passou vários dias lá, como é que você vê isso? O que se percebe nesses lugares é assim, que a transformação é evidente, tanto na paisagem quanto na vida das pessoas. Como eu disse, a gente está exportando um pouco dos problemas da grande cidade, mas as pessoas estão mais felizes, digamos assim, entre aspas, porque elas consomem mais, porque os bares estão cheios, porque elas têm moto e tal. O que eu sinto fundamentalmente dessa viagem é que os problemas são imensos, mas eles são de melhor qualidade. O Nordeste hoje, esses lugares para onde eu fui, o Brasil de uma forma geral, tem problemas melhores para serem resolvidos do que tinham há 20 anos atrás. Continuam assim, absolutamente imensos, como é imenso esse país. Mas a qualidade dos problemas mudou. Quer dizer, então, é preciso planejar as cidades, por exemplo. Não é? Quanto antes, porque isso não era nenhuma pergunta, né? É preciso haver planejamento urbano, é preciso encontrar novas formas econômicas que não seja exportação de commodities, puramente, né? É preciso encontrar um programa habitacional
que não seja tão, enfim, antiquado como esse, né? Então, há problemas mais interessantes para ser resolvidos e que, enfim, explicam um pouco, explicam, inclusive, as eleições que tivemos, tudo isso, assim, quer dizer, as pessoas não entendem, mas, quando você vai lá, entende, assim, um pouco. Esse trabalho aqui é um pouco mais conceitual, digamos assim, mas também se relaciona, também tem a ideia dos mapas e do mapeamento, né? Chama-se Você se encontra na posição da seta, que é este luminoso na entrada do edifício Copan, em São Paulo, que realmente já te coloca em algum lugar, né? É basicamente esta imagem. Isso que vocês estão vendo é, na verdade, uma fusão de mais de 100 imagens, criando, portanto, um arquivo gigantesco, onde, se alguém quiser ampliar, enfim, né, enfim, encontraria ali, realmente, tem um poder de informação gigantesca, né, essa imagem. Então, foi exatamente o que eu fiz no trabalho. Além de produzir essa imagem, eu mergulhei dentro dela, digamos assim, e fui descobrindo pequenas cenas que estão acontecendo ali dentro. Como se eu pudesse refotografar isso, né? Claro que isso eu não vi na hora que eu fiz a foto, mas eu pude entrar nesse mundo e também um mergulho nesse mundo digital. Enfim, eu queria explorar um pouco essas possibilidades. Coisas assim. É um convite ao olhar, na verdade. Essas fotos, essas pequenas imagens que eu fiz, é um convite para que as pessoas encontrem as suas, né? Isso surgiu, só um pouquinho, João, porque eu fico muito impressionado com a quantidade de imagens que se faz hoje em dia. Eu acho que é o que determina o, né? Quer dizer, a cada ano, a cada 2 anos, a gente faz mais imagens do que toda a história da fotografia, assim. Quer dizer, o que fazer com esse volume de coisas, né? Então, eu sempre fiquei pensando assim, como fazer o trabalho de uma foto só. Fazer com que as pessoas percam alguns minutos da sua vida diante de apenas uma foto. Porque a gente fica frações de segundo, né, diante das fotos. Assim. Então, esse trabalho provocava um pouco mais isso. A primeira vez que você mostrou esse trabalho foi no Foto Espanha, né? Na curadoria do Iatan lá. E você não tinha ainda feito essa segunda parte, ou essa outra parte do trabalho, que são essas decoupagens, essas ampliações, né? Por que você resolveu fazer isso na exposição do Funarte? Esse trabalho foi sendo desenvolvido assim, durante o tempo. Ele teve várias etapas, assim, né? Então, houve um primeiro momento em que eu consegui realizar essa imagem aqui, né? Simplesmente. Mas eu expus a convite do Iatan na Espanha, mas ela não se esgotou ali naquele momento. Eu percebi que ela tinha um potencial maior, assim, que podia se desdobrar. Na Espanha, as pessoas chegavam perto da foto e apontavam coisas, né? A experiência de mostrar na galeria despertou para mim isso, assim. É muito legal que as pessoas se afastam da foto, elas andam lateralmente, assim, uma espécie de quase que uma coisa, relação corporal, né? Porque era muito grande mesmo. As crianças adoram, assim, é bem legal. Então, essa é a montagem que eu fiz na Funarte. Para mim, é um grande mapa da cidade também, né? Com uma superfície, uma divisão, enfim, uma grande enciclopédia humana de São Paulo, no caso, né? Essa é a fachada posterior do Copan, quer dizer, a de trás, um lugar que não se vê da rua. Por mais gigante que isso seja, você anda ali no centro da cidade e não vê essa imagem, é preciso buscá-la, né? Porque eu acho isso muito interessante, um pouco como descobrir uma coisa tão gigante no centro de São Paulo. Essa é a montagem que eu fiz, que é uma espécie de proposta, né,
Então, é uma imagem que foi montada e desmontada diversas vezes, né? E é um jogo de armar, digamos assim. Então, essa é uma das propostas de armar essa foto. Então, essa é outra, que é o catálogo da exposição, quer dizer, são as páginas duplas do catálogo, né, uma depois da outra, que recriam essa foto. Se alguém tiver a paciência e tal, pode recortar, eu acho que consegue montar. Assim. E nisso surge o último trabalho que eu vou mostrar para vocês, que é a partir desse catálogo, surge um outro objeto para mim que comecei a mergulhar, que é o guia de ruas da cidade. Esse de taxista, né, que está em extinção agora com os GPS e tal. Eu vou falar disso logo mais. Enfim, o último trabalho que eu vou mostrar diz respeito a São Paulo, no sentido de... Enfim, eu sempre fui um fotógrafo associado a São Paulo. O Tuca, o fotógrafo de São Paulo, fotografa São Paulo e tal. É um rótulo assim que enfim, às vezes tentava se referir ao meu trabalho, mas eu nunca aceitei muito isso, eu nunca admiti isso, porque eu sempre tive vergonha de dizer que, na verdade, a minha São Paulo que eu estou fotografando, é um nada, assim, né? Onde eu moro é uma coisinha, assim, né? Onde eu fotografo e tal, e eu sempre me deparei com essa questão, como fotografar esta cidade em sua totalidade, por mais pretensioso que isso seja, eu nunca quis fugir dessa questão, mesmo sabendo que é impossível, né? Assim como é impossível fotografar o quintal da nossa casa. Então, eu me propus a fazer isso. Eu falei, como eu vou fazer isso? E eu olhava para essa mancha, que, para mim, é a foto mais impressionante de São Paulo já feita. É esse monstro assim, que vai abrindo os braços, é bastante determinado pela mata circundante, né? E é esse universo de 22 milhões de pessoas. Se alguém pergunta para mim o que é São Paulo, eu digo, é isso. É a única imagem que realmente dá conta um pouco dessa monstruosidade, né? Quer dizer, a mancha urbana de ocupação. Que não obedece às divisões políticas do município, né? Que tem uma coisa orgânica própria e que, enfim, a gente enxerga da lua, né? Então, partindo dessa imagem, eu pensei como fazer isso, como tentar fazer isso, né? No que me surge o guia de ruas da cidade, que é um objeto fascinante, porque ele é um mapa e um livro ao mesmo tempo. São dois objetos absolutamente maravilhosos, né, criados pelo homem, né? O mapa e o livro. Portanto, o guia, que decupa o mapa, não é, em páginas como essa, em pequenos territórios e tal. Esse guia, 4 rodas, há 3 guias em São Paulo, eu escolhi esse, divide a cidade dessa forma. Esse é aquele mapa índice, né? Eu sempre adorei aquelas viagens longas, eu fazia pautas assim muito distantes do jornal, tinha nada para fazer no carro, eu ficava olhando guia, assim, coisa de gente maluca. E o trabalho é absolutamente muito simples. Eu me propus a fazer uma foto em cada um desses quadradinhos. Então, um trabalho que terá 203 fotos, inexoravelmente. E, enfim, eu vou mostrar, eu estou fazendo ele ainda, eu fiz mais ou menos 40%, e está em andamento, então eu vou mostrar isso a vocês. Esse é o meu mapa de pesquisa, não é? Onde eu vou uma série de anotações que eu faço, de tal, tem tudo, enfim, apenas mostro como a ideia de processo, né? Então, eu projeto o guia sobre o mapa da cidade e vou investigando isso, né? Então, comprei um carro, acordo às 5 da manhã, e vou lá para Carapicuíba, Barueri, Jandira, Jardim São Luís, lugares absolutamente assim, onde eu jamais iria por outra razão, né? É um território absolutamente imenso. Eu chego a dirigir assim, quilômetros e quilômetros,
numa cidade desconhecida, que ao mesmo tempo é a minha cidade. Então, eu vou tentar conhecer a minha própria cidade de alguma forma. Então, enfim, 90% do trabalho é em território desconhecido. E eu estou começando pelos extremos, então tem bastante periferia, assim. Então, tem a Zona Norte e tal. Então, eu faço uma pesquisa prévia, né, nesses lugares, e às vezes dá certo, às vezes não dá certo, e tal. Enfim, a experiência de fazer isso é realmente muito impactante, porque eu chego depois de um dia de fotografia, assim, em alguns lugares, eu chego absolutamente exausto em casa. É um trabalho, do ponto de vista, inclusive, do corpo, assim, exige muito. Enfim, quem conhece o trânsito de São Paulo, não é, toda a dificuldade da cidade, realmente é um trabalho completamente maluco, né? Assim, mas eu acho importante fazer, eu acho importante ir de encontro a esses lugares, assim. Eu tenho me divertido muito também, né? As pessoas que eu encontro, os lugares que eu almoço. Para complicar um pouco mais, é tudo feito em 4x5 também, então, para cada um desses territórios que eu vou, eu chamo os quadradinhos de territórios, né? Realmente eu faço uma foto. Às vezes eu faço duas quando eu acho que errei, assim, mas porque é um processo muito caro também, né? Revela, é demorado, então eu não posso me dar o luxo de fotografar muito. E eu me sinto um pouco como um pintor, assim, que vai no campo, monta um tripé, é muito lento o processo, né? E isso tudo me interessa muitíssimo nesse mundo de tantas imagens e tal, fazer uma que seja, né? Que tipo de resultado que você está pensando para esse trabalho, Tuca, se é que você já pensou nisso? Em termos de exibição, como expor, ou publicação, porque ele vai ficar grande, né? Vai ser um ensaio de 203 fotos, né? Ele é gigante em vários sentidos, Gigante né? como a cidade também, né? Não, eu não penso muito no resultado porque me consome tanto fazer esse trabalho, realmente, que o meu tempo todo é dedicado a conseguir realizá-lo, assim, porque talvez eu tenho ainda algumas dúvidas de que eu talvez não chegue ao final dele. Então a minha energia é toda nesse sentido, assim. Quando eu fizer a última, eu começo a pensar. Eu tenho algumas ideias, é claro, mas não me importa muito, sabe? Eu acho que realizar isso já vai ser um grande feito. E depois isso se resolve, eu acho. Eu não tenho problema com a quantidade de fotos, não, nem com a monumentalidade da cidade, assim, com esse volume todo. Eu acho interessante. Acho que é um trabalho que exige isso, né? Então, nesse caso, menos não é mais, entende? Elas nunca acreditei muito nessa máxima do Mies van der Rohe, um grande arquiteto, né? Menos é mais. Isso virou um mantra de edição de fotografia. Vocês vão fazer uma edição, um workshop de edição de fotografia, menos é mais. Então fica cortando. Esse trabalho não, esse trabalho é mais. Ele é isso. Ele pediu para ser isso, assim. Então, ele nasce editado, de certa forma, né? Porque então enfim, essas são as franjas da cidade, realmente, o extremo da Zona Norte, Brasilândia, ali onde está sendo construído o Rodoanel. Às vezes é tenso, né? São lugares assim que às vezes você fica lá. Mas com a 4x5 eles me tiram de louco, né? O que esse cara está fazendo? Assim, então, e é isso, na verdade, assim, 90% da cidade, ela não está preocupada com a beleza, nem com o cartão postal, nem com é absolutamente funcional. São lugares duros, assim,
Mas é fascinante como experiência, é fascinante para mim estar nesses lugares. O resultado, espero que seja fascinante para as outras pessoas, mas para mim é sem dúvida, assim, porque enfim, São Paulo, assim, não é mais uma cidade, não é? Veja bem, uma cidade, como a gente imagina, a definição de cidade, quer dizer, um mercado, as pessoas em volta ali, tudo que se acreditou ser cidade durante 3.000 anos, precisamos esquecer e inventar um outro termo para isso. Isso é um acúmulo de cidades, é uma coisa orgânica assim que já não cabe nessa definição, né? Então eu estou tentando um pouco enfrentar isso, né? Então, a cidade que eu percorro são 5 de todos os quadradinhos que vão estar ali, né? E, de certa forma, quer dizer, no final vai ter uma coisa, assim, um pouco, não vou dizer científica, mas há um retrato da cidade. Quer dizer, vai ter alguns tipos, por exemplo, a malha industrial, a mata, a favela, os conjuntos habitacionais. Quer dizer, eu acho que eu vou conseguir, no final, depreender um pouco do que é a cidade e tal, né? Essas monstruosidades todas, né? Assim. Enfim, me interessa demais essa arquitetura, parece que é uma arquitetura espontânea, que é uma arquitetura assim feita sem planejamento, mas não é, né? Assim, as coisas ali têm função, simplesmente as pessoas fazem com o material que tem, não é? Veja bem, isso é de uma complexidade arquitetônica imensa, você construir uma ladeira dessa, né, com um predinho, assim. É verdade. Não, isso é sofisticado, né? Olha lá. Pequenas ousadias pictóricas. Tem beleza também, né? Assim, às vezes eu encontro beleza. Enfim, tem a represa, vocês veem que a água realmente já está lá embaixo, né? Tudo isso aqui era coberto de água. Assim. Isso é realmente onde a cidade termina, né, e começa a mata ali. Enfim, era isso que eu tinha para mostrar. Eu queria fazer mais uma pergunta aqui, depois também quem quiser fazer pergunta aí da plateia, por favor, fique à vontade. Tuca, você falou um momento aí ou dois do poder transformador da arte, da fotografia. Acho que nesse momento de crise que a gente vive, de catástrofes até, eu queria saber como é que você acha que a sua fotografia participa disso, como é que essa transformação pode ocorrer. Você é um cara que tem uma relação também intensa, íntima com São Paulo, que tem sido palco de grandes acontecimentos nos últimos anos e tal. Eu queria que você desenvolvesse um pouco melhor essa ideia aí. Eu acredito que acho que não há nada mais subversivo e transgressor do que a informação e a educação, digamos assim, em última instância. Então, eu acredito totalmente no poder da fotografia como ferramenta transformadora.
eu acredito também que nós, fotógrafos e artistas, mais do que isso, temos o dever, não é apenas o desejo, nós temos o dever de refletir sobre isso e pensar como que eu posso intervir nessa situação, enfim, da forma que você ache mais conveniente, porque a última das opções é a alienação, eu acho. Se você acha, não, meu trabalho não tem nada a ver com isso, eu fotografo planta, entende? Isso é um grande engano. Enfim, eu não sou o primeiro a dizer isso, mas a arte é política por natureza, ela é transformadora, ela é provocadora. Então, eu acho que quando alguém está com uma câmera na mão, tem que ter consciência disso, de que ela está com uma ferramenta muito poderosa de transformação. Nós conhecemos o mundo através dessas imagens, muitas vezes, né? A gente opta por ir nos lugares, né? Se a gente não for lá no Carapicuíba, entende? A gente nunca vai saber como é. Como é que a gente vai falar de Carapicuíba? Entende? Então, se for com uma câmera, melhor ainda. Então, essa questão passa pela questão da educação, né? Então, eu ensinaria fotografia nas escolas, sabia? Eu acho, assim, realmente, como não para a pessoa, enfim, apenas como provocação, assim. Mas a gente vive um momento muito importante da história da humanidade, na verdade. Pela primeira vez, a maioria da população do mundo, 7 bilhões de pessoas, portanto, 3,5, passou a viver em cidades. A gente vive numa época que estamos saindo de um mundo ainda de maioria rural, agora estamos entrando no mundo de maioria urbana. Isso vai chegar vamos ser 80% da população mundial vivendo em cidades daqui a 50 anos. Então, qualquer questão realmente grande no mundo, qualquer questão ligada a catástrofes, transformações e tal, vai ter que lidar com essa questão. Quer dizer, a gente pensa em São Paulo, agora tem Jacarta, Lagos, Bombaim, Nova Delhi, essas cidades realmente vão passar 20 milhões de habitantes rapidamente. Então, é uma pergunta que acho importante a gente fazer, e cada vez mais eu tenho me aproximado do pessoal da arquitetura, do urbanismo e tal, que estão pensando isso muito seriamente, e tenta, à medida do possível, usar da minha fotografia para auxiliar essa questão. Uma outra pergunta que está um pouco ligada a essa também, você disse isso em algumas das nossas conversas, a importância do jornalismo na sua vida, né? Nesse momento de crise que o jornalismo está vivendo, você diz, eu não quero parar de fazer jornalismo. Por que isso? Como é que isso participa como é que isso entra dentro do seu trabalho? Como é que isso participa do seu trabalho? Como é que é isso? Eu cada vez me convenço mais que o jornalismo, ele não é exatamente... Ele pode ser uma profissão, fotojornalista, mas eu acho que ele é mais do que isso, ele é uma atitude, eu acho. Eu acho que você pode ser fotojornalista em qualquer trabalho. Ele mas a crise que o fotojornalismo vive, e eu acho que é a crise da informação, quer dizer, eu toquei nesse assunto, eu acho muito importante para mim. Nós estamos substituindo a experiência pela informação. A gente acha que qualquer dúvida que a gente vai no Wikipedia, vai aparecer uma resposta. A gente não está permitindo que o mundo nos toque mais. Não é? As pessoas estão olhando para o celular assim, o tempo inteiro. O mundo não pode chegar nas pessoas através dessas máquinas. Entende? Essa é a negação total da experiência. Então, o jornalismo tem que lidar com essa questão. Ele tem que tentar deixar de ser uma informação apenas. Como eu acho que isso é possível fazer? Através da revelação do processo. Então, quando eu mostro as fotos, eu mostro um pouco do processo dele, o que significa para mim, como é que eu fui lá. Eu não jogo a foto para a pessoa engolir, simplesmente.
eu tento colocá-la junto comigo nessa viagem, tá, à medida do possível. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente enriquece essa informação que nos é enfiada goela abaixo. Entende? Então, eu acho que a crise do jornalismo vem um pouco por isso, vem pelo excesso de informação. Alguém tem alguma pergunta aí da plateia? Alguém quer falar? Marília. Oi, eu tenho duas perguntas. Uma é bem simples. Se quando você vai fazer essas fotos dos quadradinhos dos territórios, você seguia pelo mapa ou pelo GPS? E o que você diz que faz, geralmente, só uma imagem de cada território. Como que você escolhe? O que te faz escolher essa imagem específica, esse lugar específico? E se você começa a relacionar também as imagens que você já fez com o que você está fazendo naquele momento. Eu uso todas as ferramentas possíveis que estão à minha disposição, assim, enfim, o GPS, o mapa, o guia, né, enfim, tudo que está, enfim, ao meu serviço, assim, eu procuro usar. Não sei se esse trabalho existiria sem isso também, né? Então eu faço uma pesquisa mínima de coisas que me chamam a atenção e vou lá. Eu procuro, é difícil definir isso, o que me faz essa foto, mas assim, é uma foto que faça sentido. Eu sei que é muito vago dizer isso para você, mas assim, a imagem ela precisa fazer sentido para mim. Quer dizer, cada uma tem uma história, né? Essa faz sentido porque é a fronteira da cidade, quer dizer, onde ela termina e o mato e começa quer dizer, ela simbolicamente também é, então ela faz sentido. Essa faz sentido porque eu almocei nessa padaria, por exemplo, entendeu? Então, cada uma tem uma história, mas é importante que ela não seja também muito excepcional, né? Então, eu procuro um olhar assim médio, assim, para não encher de anedotas e monumentos, né? Quer dizer, então era isso, né? Você fez trabalhos, né, na verdade, o seu quintal primeiro foi o mundo ali, né, conhecer a Europa e aquele lado da Ásia, na Europa Central, e depois você fez as fotos do Brasil, tem também essas de São Paulo. Então, assim, são micro-universos dentro de macro-universos, né, na verdade, é uma coisa meio... Você está olhando primeiro a cidade, depois você vê o país, e aí vê alguns lugares do mundo. Existe alguma experiência, você falou muito dessa coisa de experiência, que você acha que, nesse sentido arquitetônico, de olhar a cidade, que é uma tendência que eu tenho sentido muito nos fotógrafos paulistanos, de olhar de novo a cidade, mas existe uma experiência que une, né, a nossa relação com a arquitetura na cidade de São Paulo, ou com o Brasil e com todas as cidades que você visitou no mundo? Você falou que é importante experimentar. Existe uma experiência que você acha que é válida, universal, nesse sentido, da nossa relação com a arquitetura? Eu não sei se enfim, se eu entendi a sua pergunta, eu acho que é possível entender o mundo através dos espaços. Eu acho que a arquitetura fala do homem. Eu não me interesso por fotografia de arquitetura técnica, para arquiteto. Tem gente que faz isso super bem, assim, eu não me interesso. Faço, profissionalmente, eventualmente eu faço, mas não me interessa. Me interessa a arquitetura como obra humana, digamos assim. Então, eu acho que não enfim, não é possível falar de tudo, e eu acho que eu tenho uma paixão por esses espaços, por esses lugares. E eu acho... Existe alguma experiência que ela seja universal? O que você percebeu nessa relação das pessoas com a cidade? Por exemplo, em Berlim ou Minsk, é uma que você percebe também em São Paulo, ou, por exemplo, nas cidades do Nordeste? Existe algum ponto que nos une como humanidade, não simplesmente como brasileiros ou como paulistanos? Eu acho que o espaço, a arquitetura, os edifícios refletem as pessoas que fizeram aquilo. Isso é universal em todos os lugares, né? Sem dúvida nenhuma.
absolutamente. Né? A transformação do planeta. A gente, quer dizer, está metendo a mão, né, e construindo coisas, assim, a nossa imagem e semelhança, basicamente isso, né? Então, eu acredito que seja possível falar desses lugares do homem através desses espaços. Isso em qualquer lugar mesmo. Né? Mais alguém aí, pessoal? Ali atrás. Tuca, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa técnica de fusão de imagens e como é que você fez, tecnicamente, né, essa fusão de 100 imagens em uma só. Dá para você explicar rapidamente assim, como é que é a técnica? Eu acho que, sinceramente, assim, rapidamente, eu não conseguiria. Assim. O que eu posso dizer para você é que foi um trabalho que eu fotografei durante assim, 1 minuto, sei lá, alguns minutos eu fiz aquela foto e fiquei dias no computador ali, assim, ganhei uma tendinite, assim, um trabalho que eu nunca mais quero fazer, porque são horas de computador. Até me interessa, assim, eu mergulho nesse universo digital, assim, acho importante conhecer isso tudo, mas assim, é super desgastante. Enfim, é difícil realmente de explicar, assim. Mas não é difícil, assim. Eu acho que realmente depois eu te conto depois. Mas não quero Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Lá em cima. Gabriela. Boa noite. Olá, boa noite. Tuca, eu queria perguntar para você se você pudesse definir a fotografia com uma palavra, qual seria? Curiosidade. Ok, obrigada. Mais alguém, gente? Então, queria agradecer vocês aí pela presença e agradecer imensamente aí o Tuca ter vindo aqui, falado com a gente. Obrigado. Obrigado. Até amanhã.